Graça e paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Hugo Fernando e nesse vídeo eu quero bater um papinho com vocês sobre ministério. Esse vídeo é principalmente para você que é pregador, para você que é itinerante, para você que é pastor conferencista, para você que é ministro de louvor, você que recebe convites para estar em eventos, festividade de jovens, ministrando louvor, adorando, enfim. Para todos quantos possuem ministério. Olha, a princípio eu tenho que dizer que ministério é uma tarefa um tanto quanto árdua. O ministério possui seus reveses, nós temos nossas cruzes. Ministério é para corajoso, não é para qualquer um. Deus te escolheu com um propósito, disso eu não tenho dúvidas nenhuma. E o ministério, falando agora da fase do anonimato, que é a fase em que ninguém nos conhece, que é a fase que o nosso ministério não é um ministério de grande magnitude. Enfim, ninguém nos conhece nessa fase. Temos poucos convites, temos poucas agendas. Tem dias que você vai pregar, você volta triste, em função de ter sido desvalorizado. Por que eu digo isso? Porque é um problema muito grande nas igrejas, porque os pregadores vão, deixam sua mensagem, são usados por Deus, Deus cura, salva, batiza, a unção é derramada, mas aí no fim, as igrejas sequer têm o bom senso, talvez essa seria a palavra mais coerente, o bom senso de abençoar o pregador, o ministro, com o transporte de ida e volta. Eu nunca cobrei para pregar e nunca quero cobrar para pregar. Só que as igrejas e quem convida tem que entender que o pregador ele tem um custo de ida e volta, ele tem transporte, ele paga Uber, ou vai de ônibus, ou coloca gasolina no seu carro. E muitos desses pregadores vivem do ministério. Aliás, isso é bíblico. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Está escrito assim, Paulo escreveu: assim ordenou o Senhor, que os que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Eu não estou aqui dizendo que o pregador deve almejar enriquecer com o ministério, jamais. Jamais. Eu quero ser altamente responsável no meu comentário. Eu quero ser aqui totalmente bíblico. Eu estou respaldado pelas escrituras sagradas. Muitos vivem do ministério. E é da vontade de Deus que alguns vivam de tempo integral, full time do evangelho. E as igrejas precisam entender isso. Da mesma forma que os pregadores precisam entender que não devem cobrar um preço absurdo para pregar. Que não devem cobrar um preço exorbitante por suas agendas, jamais. Então, em meio a tudo isso, eu prego o equilíbrio, que as igrejas deveriam abençoar quem convida, quem elas convidam, e os pregadores também deveriam ter um bom senso de não cobrar preços muito acima que as igrejas não têm reais condições de abençoar com essa oferta. Vai ter igreja que você vai ir para abençoar, você vai ir para plantar e não para colher. Tem igreja que só vai ter o dinheiro do transporte para te abençoar, ou nem isso. Tem igreja que o seu pagamento é só o pagamento espiritual, além dos seus galardões que você vai acumular,
você vai ver vidas transformadas. E isso é o maior pagamento. Mas nós temos o lado humano, e principalmente para os que vivem da obra. E essa desvalorização não se refere só a finanças. Muitos não são bem recebidos, muitos não são tratados da forma que mereciam ser tratados. A palavra, ela sempre nos ensina a termos em grande estima os pregadores, os adoradores, enfim. Mas eu quero dizer para você, escute só, Deus está falando com você. Você que anda desanimado com o seu ministério, você que tem recebido poucos convites, você que vai pregar e não tem sido abençoado nem com transporte, nem com a ida e volta, você que leva o seu material e no final do culto você vai vender, as pessoas não compram. Eu quero dizer para você, não desista. Isso é uma forma de Deus nos testar, para ver o que há no nosso coração. Porque se eu desisto na primeira luta, se você desiste na primeira luta, isso mostra que nós não temos perseverança, que nós não temos persistência. E uma vez que a gente suporta todas essas lutas, uma vez que a gente suporta todos esses contratempos, essas adversidades inerentes ao ministério, Deus ele vai entender que nós já estamos sendo preparados. E aí Deus vai nos subindo de nível. As agendas aumentam, os convites acontecem com mais frequência. O nosso ministério vai tomando proporções bacanas, abençoadas. Os nossos vídeos começam a ter mais visualizações. Mas é necessário que a gente viva esse período de anonimato. É necessário. É necessário. Todos os grandes pregadores de hoje passaram por tudo que a gente passa. Passaram por humilhações, constrangimentos, choraram. Eu sei que você já chorou muito. Eu também já chorei muito. As pessoas não nos entendem. Uns nos taxam de vagabundos, de pessoas que não querem trabalhar, de mercadores, mercenários da fé. Mas eu quero dizer para você, o seu compromisso é com Deus. O seu compromisso não é com a opinião das pessoas. Siga firme, meu querido. Tá difícil? Eu sei que tá. Foi assim para todos. Tem gente que gosta de criticar os pregadores renomados. Que eles têm regalias. Não, mas eles sofreram o que nós estamos sofrendo hoje. Uns passaram fome. Uns, Deus fecharam para eles as portas de emprego. Olha, eu estou te escolhendo para o ministério, as portas vão fechar. Você pode ver aqui no YouTube diversos testemunhos de que Deus fechou a porta para alguns, porque Deus os queria integralmente ao ministério. Se eles estão colhendo hoje, mas eles tiveram o tempo do plantio. E não é porque eles estão em lugar de destaque, em evidência, que não significa que eles não passam por Eu não vou usar essa palavra difícil, não. Eu vou simplificar. Não significa que eles não passam por lutas, intempéries. Essa seria a palavra, mas isso não vem ao caso agora. Mesmo que eles estão aí pregando em grandes eventos, são renomados, são vistos, tem muitas visualizações no YouTube, eles ainda têm que ficar longe de família. Uns têm que ficar combinando datas de aniversários para não coincidir com as agendas, ficam longe de filhos, longe de família. Ministério é cruz. Por mais que estão colhendo hoje, mas ainda tem os seus contratempos. Por isso eu quero dizer para você, permaneça. Porque no anonimato, a gente pode ter com Deus as experiências mais marcantes da nossa vida. Porque quando você chegar lá em cima, quando Deus te levantar, se você não passou pelo anonimato, o que você vai ter para contar? Quem é que vai poder se espelhar em você, sendo que você não teve história? Então,
Está na hora de você construir história. No tempo do anonimato, é o tempo de Deus te dar as mensagens que marcarão o seu ministério posteriormente. Então aguenta firme, tenha paciência, perseverança. Não é fácil para você, não é fácil para mim. Mas vai chegar um dia e no tempo de Deus, Ele vai nos levantar. Eu quero dizer para você, tem um povo te esperando. Tem um grupo de gente que vai ouvir a sua palavra. Tem pessoas que se renderão a Cristo através do teu ministério. Portanto, você não pode parar. Traz agora à sua memória quantas vidas já não foram alcançadas através de você. Quantas famílias não foram restauradas através da sua pregação. Quantos casamentos Deus restituiu e isso foi através do teu ministério. Então permaneça, continue. Não é fácil, não é fácil. Mas Deus está te capacitando, te preparando para uma grande obra. Fica firme, fica firme. Deus só concede grandes batalhas para grandes lutadores. Se fosse fácil, qualquer um fazia. Mas Deus te escolheu, porque Deus acredita em você. Tudo bem, a Bíblia fala que nós não devemos confiar no homem, sim, a gente é falho, mas Deus acredita na gente. Então é por isso que Ele te chamou. Então permaneça firme, para cima, avante, Deus é contigo. Ok? Meu querido, compartilha isso com seus amigos pregadores, compartilha com os ministros de louvor. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais.